salve, salve! Sou o professor César Viana e vamos agora corrigir o nosso super simulado de informática aqui dos aprovadores. Vamos passar a nossa questão de número 41, a questão de número 41, que trata sobre sistema de arquivos. O sistema de arquivos padrão do Windows 10 é qual? Conta pra mim, RaiserFS, FAT16, FAT32, ext4 ou NTFS? Bom, no Windows, nós temos, na história do Windows toda, nós temos nessas alternativas três possibilidades da história do Windows. O FAT16, o FAT32 ou o NTFS. A pergunta é, qual das três é padrão do Windows 10? E a resposta é NTFS. Então, FAT16 e FAT32 são sistemas de arquivos do Windows, mas em versões anteriores. Atualmente, o sistema de arquivos padrão da Microsoft é o NTFS. Já o RaiserFS e ext4 são sistemas de arquivos do mundo Linux. Então, no mundo Linux, nós temos esses sistemas de arquivos, RaiserFS e ext4, não no mundo Windows. Então, primeira questão ficou letra E, de eu amo estudar informática com papel e caneta. Resposta, vamos à questão de número 42 do nosso simulado. Nas distribuições SUSE Linux Enterprise, olha aqui. Bom, o que é Linux? Linux é um sistema operacional desenvolvido em software livre. Por ser software livre, ele fornece algumas liberdades que incluem o acesso ao código-fonte do sistema operacional. E o que é uma distribuição Linux? É o Linux modificado, incluído pacotes de aplicativos do usuário, fechado, empacotado e distribuído. Ganha um nome de distribuição. No nosso edital, a distribuição Linux citada é a SUSE. Então pergunta, a ferramenta de instalação e configuração popular por sua facilidade de uso, interface gráfica atrativa e capacidade de customizar rapidamente seu sistema durante e após a instalação é chamado de quê? apt-get, Aptitude, Yum, Yast ou Conqueror. apt-get é do mundo Debian. apt-get é do mundo Debian, que é outra distribuição Linux. Debian. Aptitude também. Yum é do mundo Red Hat. Yast é do mundo SUSE. Conqueror é como se fosse um explorador de arquivos de algumas distribuições Linux. É um explorador de arquivos de algumas distribuições Linux que utilizam a interface gráfica KDE. Então, no SUSE, escrevi errado aqui, no SUSE, nós temos o Yast como um software que permite instalar e desinstalar programas. Igual no Windows, nós temos lá o instalar e desinstalar programas, pode ser através agora das configurações do Windows 10, nós temos no SUSE o Yast para instalar e desinstalar programas. Os demais não são do mundo SUSE, que é a distribuição do nosso edital. Vamos lá a 43. Ficou o D de Dinamarca, então a resposta da 42. Vamos a 43. Um usuário no Word 365 está editando um documento em colaboração com outros colegas. Nesse caso, a ativação do recurso pontinhos oferece ao usuário e seus colegas uma maneira de fazer modificações fáceis de identificar que aparecem como sugestões que podem ser aceitas ou rejeitadas. A lacuna é corretamente preenchida com qual ferramenta do Word? Editor, ortografia e gramática, comparar, controlar alterações, pincel de formatação. Então ele quer controlar alterações. Ou controlar alterações, tudo que for alterado num documento será registrado, marcado, e depois pode ser revisto. E essas alterações podem ser aceitas ou rejeitadas. O editor é o recurso do Word, a partir do Word 2019, o que inclui então no serviço 365, que substitui o ortografia e gramática. Ambos têm a tecla de atalho F7, só que a ortografia e gramática é o recurso antigo, até a versão 2016. O recurso editor é a partir da
da versão 2019, o que inclui a versão 365, que é a versão de serviço. Depois, comparar permite comparar documentos distintos, exibindo as diferenças e mesclando ou unindo, né? Eu posso combinar documentos comparados. E o pincel de formatação é uma ferramenta que está lá na guia página inicial do Word e permite copiar e aplicar formatação de texto. Então, o recurso cobrado na 43 foi o controlar alterações. Bora para a questão de número 44, uma questão bem dificilzinha ali, né? Uma questão que vai ter uma baita de uma fórmula baseada nessas células aí, nesses valores. A1, A2, B1, B2 tem, respectivamente, 10, 20, 30, 40. E ele quer saber qual é o resultado dessa fórmula. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar os argumentos da função C. Então, os argumentos da função C se dividem em três. Uma condição que, se for verdadeira, tem resposta aqui. Se a condição for falsa, a resposta está aqui. Sempre assim. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é avaliar a condição. A condição é se A2 dividido por A1 é maior que a raiz de B1 menos 5. Então, tem que ver isso aí. Quanto é que é A2 dividido por B1? A2 por A1, perdão. A2 dividido por A1 dá 20 dividido por 10, o que dá 2. Então, aqui na comparação eu tenho 2 e a pergunta é maior do que a raiz de B1 menos 5? Quanto é que é B1? B1 eu tenho 30. Qual é a raiz de B1 menos 5? B1 menos 5, 30 menos 5 dá 25. A função raiz é raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 25? Raiz quadrada de 25 é 5. E a pergunta, 2 é maior que 5? Falso. Essa condição é falsa. Ah, então eu tenho que ir a resposta falso. Não, cuidado. A gente recém avaliou a condição da função C. Sabendo que é falso, tu vai seguir esse caminho aqui. Esse é o caminho. Então, a resposta tem que ser a resposta disso aqui. E ali eu quero ver se E. Quais são as condições da função E? Então, agora, deixa eu limpar aqui. Eu quero resolver isso aqui. O E é uma função que retorna verdadeiro ou falso. Então, eu já sei que a resposta ou é Dinamarca ou é Equador. Tá? Já saberia desde o início, porque o ou, que seria a outra alternativa, se fosse verdadeiro a condição, caía no ou. E o ou também é uma função que tem como resposta verdadeiro ou falso. Então, só podia ser Dinamarca ou Equador a resposta dessa questão. Mas agora, no E. O E será verdadeiro quando todas as condições dele forem verdadeiras. E o E será falso se pelo menos uma das condições forem falsas. Isso é o E que a gente usa no dia a dia. Então, o A1. Quanto é que é o A1? O A1 é 10. Ó, vou avaliar essa condição aqui. Primeira condição do E. O A1 é 10. O 10 é igual ao A2 dividido por 2. Quanto é A2? 20. O 10 é igual ao A2 dividido por 2? Sim, né? 20 dividido por 2 é 10, então isso aqui é verdadeiro. Primeira condição do E deu verdadeiro. Agora eu vou avaliar a segunda. O B2 é igual ao A2 vezes 2? Quanto é que é o B2? O B2 é 40. O B2 é 40. O 40 é igual a A2 vezes 2? Quanto é que é A2? 20. O 40 é igual ao 20 vezes o 2? Sim, 20 vezes 2 é 40. Então é verdadeiro. No E, quando eu tenho verdadeiro e verdadeiro, a resposta é verdadeiro, letra E de Equador. Bah, professor, tu pegou pesado nessas questões aí, né? Essa aí tava difícil, aquela do IAST também tava difícil. É, tem que estudar. Na prova não vai ser fácil. Eu não espero uma prova fácil pra gente no Banco do Brasil. Então eu dei uma pesadinha sim, conforme a nossa valorosa Sesgan Hill também faz. Vamos a 45. Qual tecla de atalho é utilizada no PowerPoint para iniciar uma apresentação do slide atual? Bom, essa questão ou a gente vai ter F5 como resposta ou Shift F5. Iniciar uma apresentação no PowerPoint ou é F5 ou é Shift F5. A diferença é que F5
inicia a partir do primeiro slide, enquanto o Shift F5 inicia a partir do slide atual. Essa é fácil, tá? Essa é fácil, tem que saber, cai toda hora, então não tem como tu errar essa questão. Não tem como errar, tem que saber. Bom, vamos lá. 45, C de Canadá, a resposta. 46. Os sistemas computacionais estão sujeitos a ataques tanto passivos quanto ativos. Ataques ativos, tais como o defacement, ameaçam principalmente qual requisito? Então, hoje mesmo eu corrigi a questão original da Sesgran Hill lá no meu grupo do Telegram. Se tu não tá no meu grupo do Telegram, eu te faço 2 convites. Não é convite, né? É uma imposição. Tu tem que me seguir lá no Instagram, @professor César Viana. Professor César Viana. E também me adicionar lá no Telegram. É só tu abrir no navegador t.me/professor César Viana. Professor César Viana. Tu digita isso no navegador e ele vai te levar para o meu canal do Telegram. E hoje eu corrigi a questão original da Sesgran Hill, que cobrou um ataque passivo. Cobrou um ataque passivo. E na questão original, a resposta era confidencialidade. Aí o que eu fiz no simulado de vocês? Eu troquei para ataque ativo. Qual é a diferença de ataque ativo para ataque passivo? O ataque passivo é aquele que tem como objetivo coletar dados, obter dados. E aí, como ele obtém dados de forma indevida, ele acessa dados de forma indevida, ele fere a confidencialidade. Isso o ataque passivo, que era a questão original. Mas eu alterei para ataque ativo. O ataque ativo tem como finalidade a alteração de dados. O ataque ativo altera dados. O ataque de defacement, o defacement é a pichação virtual. No ataque de defacement significa em inglês desfiguração. O atacante invade um site e faz uma pichação virtual, desfigura o site. Altera indevidamente o site. Qual é o princípio de segurança da informação que será ferido quando eu alterar um dado indevidamente? Integridade. Vamos lembrar dos princípios da segurança da informação? A segurança da informação tem como princípios básicos, a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Esses são os princípios básicos da segurança da informação. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. A confidencialidade diz que um ativo de informação, uma informação com valor, só pode ser vista, acessada, por quem tem autorização. Se tu acessar algo sem autorização, feriu a confidencialidade. A integridade diz que um ativo de informação deve estar protegido contra alterações indevidas. Então ali, se eu altero indevidamente um site, eu firo a integridade. A disponibilidade é o princípio da segurança da informação que diz que um ente autorizado deve ter acesso quando necessário. Quando necessário, um ente autorizado deve ter acesso. Esses são os princípios básicos da segurança da informação. Já eu tenho a autenticidade, que é um princípio adicional, que é para identificação correta do autor de uma mensagem, do signatário de uma mensagem assinada. A autenticidade é validar a identidade de um agente, de um sistema, de um usuário. Também existe o não repúdio, ou chamado de irretratabilidade, não repúdio ou irretratabilidade, que é o princípio de não negar. Não negar algo autêntico. Se tu fez algo que é autêntico, tu não pode negar. Esses são os princípios da segurança da informação. Então, um ataque passivo obtém dados ferindo a confidencialidade. Um ataque ativo altera dados ferindo principalmente a integridade. 47.
Questão 47. Para que um usuário tenha acesso a uma intranet de uma empresa ou instituição, com um acesso seguro às informações críticas da instituição ou empresa, é necessário que esse usuário utilize qualquer máquina com acesso à internet, ou acessando de qualquer máquina com acesso à internet, fornecendo credenciais que permitam sua autenticação e acesso à intranet por uma conexão segura. Então, ele vai através de autenticação fazer o acesso por uma conexão segura. Para que o acesso à intranet implantada corretamente ocorra a partir de um computador pessoal seguro situado fora da rede local da empresa, o setor de TI da universidade deve possibilitar o acesso via o quê? Via VPN. Via VPN. A VPN é a Virtual Private Network, a rede privada virtual. Ela estabelece um túnel para que, se tu estiver na tua casa, por exemplo, e quiser acessar através da internet a intranet da tua empresa, tu vai acessar isso através de um túnel. Um túnel com autenticação e criptografia. Esse túnel é a VPN. A VPN estabelece um túnel com autenticação e criptografia para que os dados sejam trafegados ali de forma segura. DHCP na letra A é o protocolo de configuração automática de dispositivos em uma rede. DHCP significa Dynamic Host Control Protocol. VLAN é uma rede segmentada virtualmente. LAN é a Local Area Network, a rede de área local. É uma rede que abrange um prédio ou um condomínio de prédios. Isso é LAN. Eu posso segmentar essa LAN em várias LANs fisicamente, com equipamentos distintos, e interligar essas LANs através de um roteador. Mas eu também posso pegar uma LAN e dividir em várias redes virtuais, Virtual Local Area Network, para facilitar o gerenciamento, para segmentar, por exemplo, por setores da minha empresa. VPN é a resposta certa. Depois eu tenho o FTP, que é o protocolo de transferência de arquivos, File Transfer Protocol. Depois o HTTPS, que é o protocolo de transferência de páginas na internet, Hypertext Transfer Protocol, com camada de segurança. Aquele S no final indica uma camada de segurança que implementa certificado digital e criptografia. A criptografia no HTTPS pode se dar pelo SSL, que é um protocolo de criptografia mais antigo, ou o TLS, que é um protocolo novo de criptografia, implementado dentro do HTTPS. Então, 47 ficou letra C de Canadá. Vamos a 48, só molhar a palavra aqui. E até agora, tá acertando? Professor, até agora eu tô de cabelo em pé. Se fosse eu, não tinha essa possibilidade. Então, se sente feliz por ter cabelo para ficar em pé. Você não entendi nada, não sei nada disso aí, nunca vi. Pô, tu não assistiu nossas aulas? Pô, não adianta tu querer ir só pra questão, né? Só pro final. Esses atalhos que muitas vezes se faz, eles são perigosos. Tem que dar uma voltada na teoria, tá? Tem que revisar a teoria, ou pelo menos ver uma vez a teoria. Mas o professor está em cima da hora agora, eu deixei pro final, eu queria passar só esse simulado. Ok, pega essas dicas, certamente vão te valer. Vão te valer, estou te falando vários conceitos aqui importantíssimos. O que é um ataque passivo, o que é um ataque ativo, anota esses conceitos. O que é VPN, o que é HTTPS, anota esses conceitos, eles vão te valer na hora da prova. Vão te valer na hora da prova. Mas é importante olhar a teoria, sempre importante olhar a teoria e partir para questões. Teoria, questão, teoria, questão, teoria, questão. Vamos lá. No Edge. Então, na nossa prova, nós temos lá no nosso edital o Edge e o Firefox, né? No Edge, um usuário deseja ativar, faltou um R ali, né? Deseja ativar a navegação em private. Para tanto, pode utilizar qual tecla de atalho? Letra A, Ctrl Shift P. Não.
cuidado. O Edge passou por uma modificação muito grande em 2020, muito grande. E o Edge atualmente o Microsoft Edge, é baseado no Google Chrome 1, não Chrome. Existe um projeto chamado Google Chrome 1, que é o navegador em software livre da Google. O Google Chrome é só software gratuito. O Chrome 1 é software livre. E aí, o Edge baseia-se atualmente no Google Chrome 1. Isso mudou algumas coisas no Edge. E a navegação em private, que era no lançamento do Edge, era Ctrl+Shift+P, como era no Firefox e como é no Firefox e como é no Internet Explorer, Ctrl+Shift+P. Agora no Edge é Ctrl+Shift+N, assim como o Chrome. Ctrl+Shift+N, assim como no Chrome. Ok? Então, ó, navegadores importantes pra gente. O Edge, o Firefox, são os dois citados no nosso edital. No Edge, navegação em private, Ctrl+Shift+N. No Firefox, janela privativa, Ctrl+Shift+P. E o que faz esses recursos? No Firefox, o janela privativa, e aqui no Edge, o navegação em private. Olha o que faz, está aqui escrito. O que a in private faz? O que a in private faz? Ela exclui suas informações de navegação quando você fecha todas as janelas em private. Se tu fechar todas as janelas em private, vão ser excluídas as informações de navegação. Isso inclui Isso inclui, li errado. Inclui o que não ficará salvo. Depois da navegação em private, não ficará salvo. Cookies, arquivos temporários, histórico de sites visitados, histórico de downloads, dados de formulários preenchidos. Isso não ficará salvo. Mas salva as coleções que o usuário quis salvar manualmente. Os favoritos. Os downloads, o arquivo fica salvo, mas o histórico não. O que a navegação em private não faz? Ela não oculta a sua navegação da escola, do empregador, do provedor de internet. Isto é, não oculta da rede que tu está. Nem da rede, se tiver uma rede local, e nem da rede ligada ao provedor de internet. Não vai ocultar. Então, navegação em private não é uma navegação anônima na internet. Assim como a navegação privada do Firefox, não é uma navegação anônima na internet. E sim uma maneira de não deixar salvo dados no computador do usuário. Não vai ficar salvo dados no computador do usuário. Dados esses que seriam salvos automaticamente pelo navegador. Contudo, dados que o usuário mandou salvar, fica. No Edge tem as coleções. Eu quero salvar nas minhas coleções. Vai ficar. Favoritos. Eu quero adicionar nos meus favoritos. Vai ficar. Download. Eu quero fazer o download desse arquivo. O arquivo vai ficar. Mas o histórico que tu acessou seria feito automaticamente pelo navegador. E não será. Ok? Então isso é o in private aqui do Edge. Vamos para a próxima. Próxima questão. Questão de número 49. Questão de número 49. O usuário Antônio enviou um e-mail com os seguintes campos. De Antônio para Beatriz, com cópia carbono para o Carlos e cópia oculta para o Diego. Atenção que de vez em quando a Cesgran Hill bota os campos em inglês. Então, se ela botar em inglês, o de é o from, o para é o to, o cc fica cc e o cco fica bcc. Então, cuidado, de vez em quando a Cesgran Hill bota em inglês. Caso o usuário Diego, copiado no campo cco, receba a mensagem e clique em responder a todos, quantos destinatários serão inseridos na resposta? Então, o que acontece? Ó, tu tem mensagem que vem de alguém, pode ir para... Deixa eu botar no maior aqui. A mensagem vem de alguém, pode ir para CC e CCO.
Quando os destinatários recebem, podem responder ou responder a todos. Então, quando tu responde ou responde a todos, o resultado é diferente. Quando tu responde, a mensagem vai somente para o remetente. Então, se tu usa o responder, a mensagem vai só para o remetente. Se tu usa o responder a todos, a mensagem vai para o remetente. Se tu usa o responder a todos, vai para o remetente original e para todos em cópia aberta. Esse é o responder a todos. E o CCO? Não, o CCO nunca será incluído em resposta alguma. Ele pode responder, como foi o caso que eu fiz na questão. Ele pode responder, mas nunca ele será incluído na resposta. Então aqui, se o Diego, que está no CCO, só optar por responder, ele responde só para o remetente. Mas como diz que ele respondeu a todos, ele responde para o remetente, para todos do para e para todos do CC, todos em cópia aberta. Então, 3 destinatários receberão a mensagem. O Antônio, a Beatriz e o Diego. Mas como, professor, se ele é oculto, como é que ele pode responder? O destinatário em cópia oculta só não aparece na mensagem. Se a Beatriz respondesse a todos, se a Beatriz respondesse a todos, ela ia responder para o remetente e todos em cópia aberta. A Beatriz responderia para o Antônio e para o Carlos, só para 2. Tá, professor, mas se o Diego, quando respondeu para o Antônio, para a Beatriz e para o Carlos, a Beatriz e o Carlos receberam a resposta do Diego. Sim, receberam. E aí eles podem saber que o Diego estava lá em cópia oculta. Pode. Mas e aí, professor? Aí o Diego ou é boca aberta ou é dedo duro. Ou ele é boca aberta ou ele é dedo duro. Porque ele entregou que ele estava em cópia oculta. 3 destinatários foi a 49, letra B de Brasil. 50. São, referente aos componentes de sistemas de suporte à decisão. Marque a alternativa correta. São 3 os componentes típicos da arquitetura de um sistema de suporte de decisão. Um banco de dados, ou chamado de base de conhecimento. Um modelo para o suporte à decisão. E uma interface com o usuário. Um programa que faz a comunicação com o usuário. Gostei. O que é um sistema de suporte à decisão? É um arcabouço de técnicas e ferramentas, um conjunto de técnicas e ferramentas, pode ser chamado de um framework de técnicas e ferramentas, para apoiar, dar suporte, apoiar a tomada de decisão. Não é para tomar a decisão autonomamente, tá? É para dar apoio à tomada de decisão. Os sistemas de suporte à decisão baseiam-se em grandes massas de dados coletadas de acordo com uma seleção, de acordo com um objetivo, uma tarefa. Então esses dados passam por uma mineração de dados e esses dados são trabalhados a partir de um modelo. Um modelo esse para descobrir padrões que gerem insights. E esses insights dão suporte à tomada de decisão. Por exemplo, para fazer promoções de um site. Por exemplo, para tu sugerir as compras associadas, né? Se você comprou no site, comprou cueca, compra meia também. Normalmente, compra junto lá, a cueca e meia. Então, quem comprou cueca, comprou meia, daí já vem uma promoção. Se comprar 3 cuecas com 4 pares de meia, sai na promoção. Então, esses insights, eles estão muitas vezes escondidos. Certa vez, um supermercado, através da mineração de dados e através da inteligência de negócio, outro item do nosso edital, né? Eles chamam em português inteligência de negócio, que é amplamente conhecido no inglês de Business Intelligence, a inteligência de negócio.
Então, através do sistema de BI de uma empresa, de um supermercado, chegaram à conclusão que era bacana, que era promissor, colocar na sexta-feira à noite cerveja do lado da fralda e botar a cerveja em promoção ainda. Por quê? Sexta-feira de noite, a criatura está indo comprar fralda, não vai pro boteco, né? É fato, né? Tá indo comprar fralda, tu tá fazendo o quê na sexta de noite? Voltando para casa, e tu olha aquela promoção de cerveja do lado. Vou voltar lá, choradeira, trocar a fralda a noite inteira, perde o sono, tem que ficar embalando. Vou eu me embalar um pouquinho, né? Aí pego já uma cervejinha. Eita, não faz isso, né? Não faz isso porque a tarefa é árdua. Quem já passou sabe, né? Ou quando a minha pequenininha. Luiz agora tá com 8 anos gigante. 8 não, 7, vai fazer 8 no final do ano. Já tá gigante. Mas lembro muito bem nas madrugadas, né? Que eu me dividia com a Josi, minha esposa, e a gente ficava lá, né? Aí de vez meu maior medo do mundo era pegar no sono e deixar a guria cair, né? Ah, eu me mordia de medo, assim. Tinha vezes que eu ficava mordendo, o sono era tanto, tu não te aguenta. Aí tu fica te beliscando, tá com a criança no colo aqui assim, ó. E ela não dorme de jeito nenhum, com o olho estralado, assim, pra ti. E aí tu fica te beliscando pra tu não dormir. E aí daqui a pouco tu erra e belisca a criança. Aí sim que ela não dorme, né? Sai berrando pra tudo que é lado, quarto dos vizinhos. Ah, é uma coisa incrível, né? Pelo menos no momento do revezamento, né, quando diz, tá, agora até amanhã de manhã tu passa a bola, né? Esposa, marido, tal, companheiro, as pessoas que dividem essa tarefa aí, né? Que às vezes é outras pessoas que não simplesmente o pai ou a mãe. Quando tu passa a tarefa, diz, não, agora até amanhã de manhã contigo. Aí tu abre a cerveja, 4 da manhã tá lá tomando uma cerveja. Coisa horrível. Bueno, então, quem disse pro supermercado fazer a promoção da cerveja do lado da fralda foi o sistema de inteligência de negócio, que apoiou a decisão. Então, os sistemas de tomada de decisão, eles estão dentro do grande arcabouço de inteligência de negócio. Bom, vamos lá. A letra A eu gostei bastante. Vamos para a letra B. O sistema de suporte de decisão, no inglês Decision Support System, em inglês maravilhoso, são programados para substituir os tomadores de decisão. Não, eles dão apoio. Ah, eles são um sistema de suporte, eles não substituem, não, tá errado. Canadá, os sistemas de suporte à decisão são sistemas que, substituindo a intervenção humana, não substituem, não. Dinamarca, os sistemas de suporte à decisão são sistemas simples, que acessam bases de dados específicas de um determinado setor da empresa e auxiliam os desenvolvedores da empresa da tecnologia mais adequada para desenvolver os... Tudo a ver, né? Primeiro, são sistemas complexos. Segundo, podem acessar bases específicas de um determinado setor da empresa ou bases amplas. O que acontece é que a gente tem a diferença entre Data Warehousing, que é o armazém de dados. O Data Warehouse, o armazém de dados, ele é um sistema global que modela toda a organização. Então esse cara aqui, ele é uma base de dados analítica e global. Base de dados analítica e global. E tem os Data Marts, que são departamentais, que aí modelam só departamentos. O sistema de suporte de decisão pode ser em cima do DW, do Data Warehouse, ou dos Data Marts. Então, global ou específico. Mas não são sistemas simples, não são para auxiliar o desenvolvedor, nada a ver. O sistema de suporte de decisão utilizando predominantemente bases transacionais para consulta e geração de relatórios. Aqui seria utilizam. Tá? Os sistemas de suporte à decisão utilizam predominantemente bases transacionais? Não. Essas bases que eu citei aqui embaixo são bases analíticas. As bases transacionais são as bases do dia a dia. O sistema de suporte à decisão não é o sistema do dia a dia, é o sistema para decisões. O do dia a dia é aquele que registra compra, venda, estoque. Entra no estoque, sai do estoque. Isso é dia a dia. Mas o sistema de suporte à decisão é o sistema analítico, transacional do dia a dia, analítico, que é para as grandes bases de dados, para suporte de decisão dentro da Business Intelligence, a inteligência de negócio. Então, realmente, ficamos com a letra A,
de Argentina a questão de número 50. E vamos para 51. O Pontinhos serve como uma importante ferramenta aos gestores para avaliarem a uma conveniência da execução, ou avaliarem a conveniência da execução da estratégia organizacional utilizada. Essas bases analíticas, aqui é a resposta. Essas bases analíticas são utilizadas no processo de mineração de dados. Acabei de te dar a resposta, né? Então, tu tem uma base analítica utilizada para mineração de dados. O que é mineração de dados? É um conjunto de técnicas para localizar relações ocultas em bases de dados analíticas, para ter insights de negócio. Essa mineração é feita numa base que serve como importante ferramenta para os gestores avaliarem a conveniência da execução da estratégia, isto é, para tomar decisão. E essas bases são as Data Warehouses. Data Warehouse é um armazém global, tendo também o Data Mart como um armazém de dados departamental. ETL é Extract, Transform and Load. Extract, Transform and Load. Que inglês horrível. É extração, transformação e carga. Como é que funciona isso? Eu tenho os sistemas chamados primeiros de OLTP. Deixa eu explicar todo o fluxo até chegar lá na mineração de dados, que subsidia a tomada de decisão. Então, lá no dia a dia, nós temos bases de dados chamados de OLTP. São sistemas OLTP, Online Transaction Process. Processamento online de transações. Esse aqui é do dia a dia. Esses dados passarão por uma seleção e vão ser armazenados um ODS, Operational Data Store, também chamado de Staging Area. O ODS é uma área intermediária que permite que seja feito o processo de... Desculpa. De novo, OLTP. Depois, o ODS, que é uma área intermediária depois da seleção dos dados. E aí eu vou passar por um processo de ETL, que é a extração, transformação e carga nas bases analíticas, DW ou Datamart. E aqui ocorre a mineração, a mineração de dados, A mineração de dados permite que eu entenda esses dados e faça operações OLAP. Enquanto lá no dia a dia são operações OLTP, no final eu quero fazer operações OLAP. Enquanto lá no dia a dia eu tenho transações do dia a dia, vendo numa farmácia, vende remédio, recebe remédio do fornecedor, vende remédio, recebe remédio. Isso aí é transação. Lá no final eu quero fazer operações analíticas. Essas operações analíticas é para analisar os dados minerados, gerar relatórios OLAP, para que eu consiga ter insights e tomar decisão. Tudo isso são mecanismos, ferramentas, técnicas que estão dentro da BI, a inteligência de negócio, que dentro do BI eu tenho os sistemas de suporte à decisão. Ok? Então, aqui eu tenho o Data Warehouse, OLAP, essas consultas analíticas. Staging Area é aquele que eu chamei de ODS, também pode ser chamado de Staging Area, uma área intermediária que armazena os dados selecionados para que eles possam ser trabalhados, ter a transformação e depois a carga desses dados no Data Warehouse. Data Mining é a mineração de dados. 51, então, ficou letra C de Canadá e vamos para a questão de número 52. Com a alternativa abaixo,
apresenta uma ferramenta síncrona que pode ser implementada na educação à distância. As ferramentas síncronas, as ferramentas de EAD, primeiro, podem ser síncronas ou assíncronas. Podem ser síncronas ou assíncronas. As ferramentas síncronas, elas têm uma sincronia de interação entre os usuários. Em geral, entre um tutor, um professor ou tutor, e um aluno. Já as ferramentas assíncronas não têm sincronia, são assíncronas. Logo, tu envia, o professor pode ver, pode não ver, pode receber, pode responder ou não. O e-mail é assíncrono. Tu envia o e-mail para o professor, para o tutor, pode ver, pode responder, pode não responder. Eu procuro responder 100% das mensagens que me enviam. É minha meta de vida como professor. Se tu já me mandou mensagem, pode tentar testar lá, me manda lá no Instagram, no Telegram. Hoje, dia que eu estou gravando essa correção desse simulado, saiu o gabarito definitivo do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E eu estava participando de um grupo só para auxiliar gratuitamente. Tem gente que cobra muito caro para fazer isso. Gratuitamente, os alunos e não alunos, concurseiros que me acharam na internet e eu entrei junto com eles num grupo do WhatsApp para pleitear recurso, inclusive com mandato de segurança, recurso em esfera judicial, mas foi conferido em esfera ainda administrativa, para que eles fossem aprovados. Tá? E houve quatro anulações no concurso e eu respondi 100% das mensagens dos alunos e hoje estava comemorando lá no grupo as aprovações. Faço isso constantemente. Mas o e-mail é uma ferramenta assíncrona. Não tem essa sincronia. Tu me envia, eu posso ver, posso não ver, posso me perder na lista de e-mails e muitas vezes acontece também. Me perdi. O pessoal, professor, te mandei um e-mail faz 3 dias, tu não viu. Eu disse, desculpa, vou lá buscar. Por quê? Porque é assíncrono. Um fórum de dúvidas é assíncrono. Tu manda, tem vezes que a pessoa vê o fórum de dúvidas, tem vezes que não vê. Um repositório de materiais é assíncrono. O professor posta o material, tem vezes quando é numa faculdade, EAD, o aluno pode postar o material, mas não é ao mesmo tempo que tu posta e o outro vê e te dá o feedback. Não tem feedback síncrono. Depois o professor pode ver, pode não ver. Hospedagem de sites criados por alunos. Assíncrono. Tu hospeda um site e as pessoas podem ler, pode dar feedback depois, o professor pode avaliar ou não. Já a webconferência é síncrona. Webconferência, tu faz uma conferência, tu tá vendo a criatura ali, tu tá falando em tempo real. Em tempo real. Chat, tempo real. Também é síncrono. Essa aula que tu tá vendo agora não tá ao vivo, tá gravado, tá postado no teu ambiente EAD, é uma aula assíncrona. Se fosse síncrona, se eu tivesse ao vivo com o chat aqui do lado, o chat seria a ferramenta assíncrona de eu estar fazendo contigo. Se essa aula estivesse numa webconferência, através do Google Meet, por exemplo, do Microsoft Teams, são ferramentas de webconferência. Pode ser uma aula com alunos, eu tenho um grupo de alunos que eu oriento e acompanho o estudo deles, a cada 15 dias, cada 2 semanas, na verdade, terça-feira sim, terça-feira não, a gente se encontra no Google Meet, como se tivesse uma sala de aula presencial, e fala, cara, abre o microfone lá do outro lado, faz uma pergunta, vem, a gente vai fazendo aula síncrona, porque tem interação em tempo real. Aqui, então, tem 4 assíncronos e letra B de Brasil, a resposta da questão de número 52. Vamos agora à questão de número 53. Questão de número 53 pergunta, qual é o formato para vídeos? Então, tem vários formatos de arquivos e eu quero um de vídeo. Letra A de Argentina é o MKV, é um formato de vídeo em alta definição. MP3 é áudio, WMA é áudio, WAV é áudio, TIFF é imagem. Então, o único que tem ali formato de vídeo, letra A, de amo estudar informática, porque senão é difícil. Tem questão difícil de acertar, vamos para 54. Utilizando o Google Drive, se você tiver excluído um arquivo, há a possibilidade de restaurá-lo acessando a lixeira através de qual endereço? Pô, muito difícil essa, né? Absurda difícil. Eu tive vontade de largar tudo quando vi essa questão. Como é que tu vai querer que eu saiba qual é o nome da lixeira do Google? Calma.
tem 4 endereços errados, com URLs erradas. O meu objetivo dessa questão não é que tu soubesse a lixeira do Google, e sim que tu visse qual é a estrutura das URLs. O que é URL? Uniform Research Locator. É um localizador uniforme de um recurso. O URL é o caminho completo para um recurso na internet, nesse caso um site que tem a lixeira do Google Drive. Pode ser letra A. Olha aqui, google.com.drive. .drive não é uma terminação de domínio do Google. Não pode. .com.trash. .trash não é a terminação de domínio do Google. .trash não é terminação. .drive não é terminação de domínio do Google. Agora, tem um protocolo, 2 pontos //, um domínio do Google, drive.google.com, .com, acabou, depois, /drive, /trash. E aí no barra eu separo pastas dentro de um servidor. Então, a única URL válida aqui, as outras estão inválidas dentro desse contexto, tá? Não tem URL.drive, .trash, nesse contexto não tem. A única URL válida era a de Dinamarca, e sim, essa é a URL de uma lixeira do Google Drive, do Google Drive, né? Esse armazenamento em nuvem da Google. Então, letra D de Dinamarca foi a resposta, e vamos para a questão de 55. O Microsoft Teams é um software destinado para quê? Acabei de falar, né? Planilha eletrônica? Não, tem o Excel, ou tem ainda o Calc, no mundo LibreOffice, tem o Google Sheets, que tem planilhas também do Google. Não é a planilha. Bases analíticas para suporte à decisão. Não, tem várias ferramentas complexas para bases analíticas, que não é aqui o caso do Microsoft Teams. Armazenamento em nuvem, saiu ditado errado, nuvem, não é nuvem. Em nuvem? Não, armazenamento em nuvem, eu tenho o Google Drive, no mundo da Microsoft eu tenho o OneDrive, tenho o Dropbox para armazenamento em nuvem. Streaming de áudio e vídeo são os softwares de reprodução de áudio e vídeo, normalmente tu vê pelo navegador. O objetivo do streaming é tu ver essa videoaula, por exemplo. Não é o objetivo central do Microsoft Teams. Mas estabelecer reuniões, conversas, chamadas e colaboração, sim. Então o Microsoft Teams é um conjunto de ferramentas que inclui webconferência, chats, tu pode criar sites para a tua organização dentro do Microsoft Teams. É uma ferramenta, um conjunto de ferramentas para reuniões, conversas, chamadas e colaboração, está explícito no nosso edital. Fechando aqui o nosso super simulado para o Banco do Brasil. E eu quero mais uma vez te fazer um super convite para que tu acesse as minhas redes sociais, o Instagram, @Professor César Viana. Todos os dias eu publico conteúdo de alto valor lá no meu Telegram, Professor César Viana. Pode ir agora lá. Pode ir agora, abre o Instagram primeiro, o Instagram, e me segue lá no Instagram. Depois, no Telegram. Se tu quer falar direto comigo no Telegram, é t.me/César Viana. t.me/César Viana é uma mensagem direta. Sabe o que é esse Telegram? É tipo o WhatsApp, só que bem melhor. Pode instalar na tua máquina, no teu celular, que vale. Dá para acessar pela web, por isso que eu falei em máquina, tem cliente para o computador também. E tem o meu canal do Telegram, t.me/Professor César Viana, que eu publico questões e comento gratuitamente. Há anos e anos eu faço isso. Então tu pode ir lá e ficar anos até passar. Não, professor, eu vou passar agora. Ok, então tu pode ficar só até a prova do Banco do Brasil, passar e sair depois. Mas tu precisando de mim, eu vou estar sempre à tua disposição. O meu objetivo é estar de mãos dadas contigo até a tua posse. Um grande abraço, bom estudo e até a posse.